Cara, e vocês estavam falando muito sobre hipertrofia. Sim. E é interessante que na divisão ali de conteúdo que vocês estavam falando, vocês estavam falando sobre a necessidade da extensão, da contração da fibra, de ela se esticar, apresentar alguns estudos, tudo tal. Resumidamente falando, o que vocês abordaram ali para a galera que perdeu essa live que eu achei bem interessante, cara? Resumindo a live, é o quê? É o que são os sinais que favorecem você ter hipertrofia. Então, em primeiro lugar, né, qual é a ordem de prioridade, Renato? Primeiro lugar, execução. Segundo lugar, carga. Terceiro, número de repetições. E final, variações. Segunda coisa... Isso é uma escala de prioridades. É uma escala de prioridade. Se você não tem uma boa execução, não adianta pôr carga. Se você não faz com uma carga razoável, não adianta pôr repetição. Vai fazer 40 repetições com um cotonete, cara, aquilo não vai fazer não vai ser um esforço. E quantas vezes você e eu, a gente já viu na academia a pessoa pegar um peso que pega porque é conveniente e ela está fazendo assim, era só 15. Isso eu já cansei de ver, cara. Então, não, eu não quero pegar a regra da extensora, muito. O cara fica na extensora digitando no celular. Cara, eu já vi isso também. E eu falei, não é possível, cara. Como que a pessoa consegue? E assim, se você caminhar de trás para frente, né? Então, não adianta fazer repetição. Se não tem carga, não adianta pôr carga se você não tem execução boa, né? E realmente, né? Todo mundo olha um sujeito fazendo aquele leg press hiper pesado, mas que faz aquele movimento que não são 10 graus, né? Aquele leg press soluço. E acabou. E todo mundo percebe que aquilo não é uma coisa produtiva. Eu não vejo um cara gigantesco fazer aquilo. Pelo contrário, os caras grandes, eles chamam a atenção para execução e não para carga. Eventualmente, a gente olha um cara grande fazendo com muito peso, mas você percebe que aquilo é trabalho de anos, né, Renato? E lá na live vocês falaram sobre parcial. Falando então, por exemplo, também. Uma coisa é o cara fazer 10, 15 movimentos com amplitude correta e finalizar com esse soquinho. Mas peraí, cara. Exato. Ali tem uma estratégia envolvida. Exato. Ele já chegou no limite e o que ele está fazendo ali é muito mais um trabalho isométrico, um trabalho que vai trabalhar, de repente, ali vasto medial, alguma coisa mais na porção distal do músculo do que propriamente o músculo inteiro, que é aonde ele conseguiu trabalhar com uma amplitude correta. O que eles Vocês falaram sobre lá, parciais lá, foi bem legal, cara. Tanto que o Jonato Belmiro e o Charles falaram foi o seguinte, né, duas coisas importantes sobre parciais. Primeiro, né, a parcial ela é tanto para aproveitar o restinho de força, quanto para você maximizar o esforço. Se eu faço uma repetição, porque, parênteses, ângulos, tá? Todo mundo olha para ângulo e pensa no supino inclinado, no supino. O supino inclinado trabalha a parte superior, o reto trabalha tudo, e o supino declinado trabalha mais a parte inferior. Não foi isso que eu e você aprendemos? Eu e você, quando nós começamos a treinar lá em 1992, né, a gente aprendeu isso. Isso. Quando você conversa com eles, eles falam assim, não, calma, cadê o ângulo do que é o arco de movimento? Porque o arco de movimento do peitoral é isso até isso aqui. Então, quando você faz, por exemplo, um crucifixo com um halter, o que você tem biomecanicamente? Quando você está em alongamento total, tudo bem, a gente tem um componente de força, o vetor está apoiando para baixo. Mas e quando você está aqui? Para onde está o vetor? Está para baixo. Então, a força no peitoral... Já começa a entrar em movimento de repouso. Né? Então, funciona como se fosse uma, entre aspas, repetição parcial. Por quê? Porque o vetor ele fica numa situação onde você não tem trabalho da célula muscular. E aí o que eles falaram também? E que define uma das regras do treinamento que o profissional de educação física, você no caso, e o Júlio, estudam, né? Que é a questão do tipo de insuficiência, passiva ou ativa. Quando você trabalha o exercício em insuficiência ativa e quando você trabalha o exercício em insuficiência passiva. Então, por exemplo, fazer aquele bíceps no banco inclinado. O que é diferente de você fazer o bíceps no banco sentado? Porque é diferente. Você não consegue fazer a mesma carga no banco inclinado, né, inclinadão aqui, do que você faz sentado. E por quê? Isso tem uma resposta, porque você trabalha em insuficiência passiva. Você está trabalhando com o músculo no máximo do alongamento dele. E aí o que acontece? Você perde em força. Só que isso não quer dizer que você perca em tensão. Porque a gente trabalha com tempo sob tensão. Vamos voltar para o bíceps.
Cadeira, não, pode ser uma mesa Scott, mas pode ser, tinha um aparelho na Companhia Atlética da Kansas, que a gente fazia bíceps, que eu adorava, e que você apoiava o cotovelo e ele ficava com o braço em relação ao tronco em 90 graus. Aquilo lá é insuficiência ativa. Por quê? Porque o músculo está trabalhando numa situação onde ele vai perder força porque ele achou o comprimento máximo. Então, em uma situação, a passiva, ele perde força porque ele está completamente alongado, e na insuficiência ativa ele perde força porque ele está completamente encurtado. E isso começa a entrar dentro do treino. E aí, o que foi legal que eu provoquei a discussão para eles? Porque eu sento com eles e aí eu sento para escutar. Né? Porque os caras são sensacionais. E eles falaram da periodização ondulatória para o sujeito que vai treinar o fisiculturismo e que essas opções são opções que, por exemplo, mudam o que é a característica do treino de tal forma onde você tem uma informação gerada tanto mais eficiente quanto diferente. O que justifica, por exemplo, você nunca, entre aspas, acostumar o músculo a fazer o mesmo trabalho. Isso que é o mais importante. Quando você acostuma o músculo a fazer o mesmo trabalho, por maior que seja o esforço, o seu organismo ele é adaptativo e ele vai se adaptar. Por exemplo, um cara que corre 10 km todo dia, às vezes vai no seu consultório barrigudinho. Fala, cara, como é que um cara que corre todos os dias 10 km barrigudinho vai ver como é que fica a frequência cardíaca dele nesses 10 km? O nível de esforço, há um gasto calórico? Mas o organismo dele já está muito adaptado àquele tipo de atividade. Aí você faz uma pequena mudança na estratégia de treinamento dele, cara, dá um resultado absurdo. O que você está falando foi o que eu aprendi com o Lancha Júnior e com o Tácito Júnior. Né? Pessoas que acho que são legais onde a gente trazer aqui para bater papo. Só monstro, né? Só monstrão, né? Aliás, Tácito Júnior ele tem curso esse final de semana, pessoal. Entra lá no Instagram dele, @prof.tacitojunior. Tem um curso sensacional. Coloca o Instagram dele aí, por favor, Gu, pra galera acompanhar. É um curso de bioquímica e fisiologia do exercício que vai desde o princípio até a coisa mais avançada. Mas o que eles falaram? Você acabou de falar o conceito de acomodação. Tanto Lancha quanto Tácito, eles falam todo mundo. É exatamente esse. Professor Tácito.júnior. Tá aí, pessoal. Isso aí. Tá aí o link ali, ó. E aí aproveitem que esse final de semana tem curso sensacional. Titio Musi já fez, cara. E recomendo realmente, tá? Então, o que eles me falaram? Eles falaram, Paulinho, todo mundo fala de adaptação. Primeiro que a gente não costuma falar muito adaptação no exercício. Por quê? Adaptação, Renato, são os conceitos de um cara chamado Hans Selye. Hans Selye, ele era um fisiologista, um endocrinologista, fisiologista na década de 60. E ele postulou o que seria um estímulo, no caso uma agressão, uma reação de alarme por parte de uma célula e uma adaptação. Só que uma célula se adaptando é uma mutação, ou seja, ela não volta para trás. Exemplo, a gente tem calo na mão, certo? Isso por quê? Porque o nosso queratinócito, quando você pega a barra de peso e ela começa a comprimir a pele, a criar isquemia, ela começa a engrossar a nossa pele. Isso é uma adaptação. Esse queratinócito não volta a não fazer esse calo. Tudo bem, as sucessivas, né, sessões de treinamento que vão fazendo com que você tenha um estímulo agressivo para a célula, para o queratinócito, né, eles fazem com que o calo vá crescendo. Ok, só que, por exemplo, uma vez que você fez o calo, ele não é absorvido, o calo está ali. Não, parece que está morto ali. Exatamente. Isso é adaptação. Só que com o exercício, se você parar de treinar, você evolui. Então, a palavra correta, e que eu aprendi com o Tácito e com o Lancha, na verdade, ela não é adaptação, né? Porque adaptação tem essa conotação de nunca mais deixar de ser. É ajuste. Ajuste. Por quê? Porque você faz um ajuste de acordo com uma rotina. Se você muda a rotina, você tem um desajuste. Né? E isso funciona com musculação, que é o que todo mundo fala, musculação é ingrato. Cara, para de estudar, para de escovar o dente. Né? Tudo que você para de fazer para o teu corpo, você evolui, infelizmente, é assim.